Bom, boa tarde a todos. Eu prometo que não vou assustar ninguém. Certo. Esse assunto, recuperação de desastre, é uma coisa importantíssima em segurança e não tem sido muito abordada nos GTS, né? Quer dizer, a tônica do vamos assustar todo mundo é mais comum do que essa. E esse assunto veio à baila comigo recentemente porque um cliente nosso pediu. Eu falei, bom, eu nunca fiz isso, mas eu acho que eu sei juntar as pecinhas e fazer, né? Então, o subtítulo desse trabalho é o seguro contra perda total, bom, bonito, não muito bonito e barato. Tá? Meu nome é Danton Nunes, sou engenheiro da Internexo Limitada em São José dos Campos, está aí meu e-mail. E agora vamos lá. Tá? Então, tudo começou com um estudo de caso de replicação de uma infraestrutura de TI. Falei, infraestrutura de TI, aí parece que eu estou falando de um data center inteiro. Não, mas é 2 servidores, mais algumas coisinhas. Não é grande coisa, mas não importando muito o tamanho, o conceito da coisa é mais ou menos o mesmo. Então, a ideia é, eu tenho uma estrutura na empresa, que são 2 servidores, eu quero ter uma réplica disso num data center remoto, para que, caso o pior aconteça, quer dizer, eu chegar lá de manhã e os meus computadores foram roubados, eu não tenha perda de negócio, não tenha perda de dados, e possa continuar o negócio, nem que seja daqui 2 horas ou 3 horas, quer dizer, eu possa levantar de novo a infraestrutura. Tá ok? E quero mostrar que dá para fazer isso de um jeito relativamente barato, quer dizer, não é nenhum bicho de 7 cabeças, é de 9, mas mesmo assim não sai caro. Tá? E que está ao alcance de empresas pequenas, médias e até pessoas físicas que têm uso intensivo de TI, devem considerar a possibilidade de ter um site de contingência para caso aconteça o pior, né? Estou citando aqui profissionais liberais, artistas, espiões, tá certo? Então, manter o seu material em ordem. A solução que a gente concebeu se baseia na orquestração. Essa palavra está na moda, né? Então, eu resolvi usar a palavra que está na moda, já que é hype, vamos nessa. Orquestração de tecnologias que envolve 4 tecnologias distintas, cada uma inventada para resolver um problema diferente, mas que todas juntas servem bem para fazer o que a gente quer. A primeira são redes virtuais privativas. Depois, no próximo slide, eu vou falar por que a gente está apelando para redes virtuais privativas. Segundo, a replicação em tempo quase real. Replicação em tempo quase real, resumindo, imagine um RAID, em que um RAID redundante, um RAID 1, em que um disco está aqui e o outro disco está a 100 quilômetros daqui. Basicamente é isso. Virtualização de servidores e volumes lógicos, quer dizer, gerenciamento de volumes lógicos. Tá? Isso é tecnologia dos anos 90, se não me engano, 80, final dos 80, 90, da IBM, né? Mas tem coisas bastante engenhosas que esse pessoal da IBM inventou. E uma nota importante é que replicação não substitui o bom e velho backup. A função da replicação é garantir a integridade da infraestrutura. Tá? É necessário continuar mantendo o backup bonitinho, tal, porque ele pode ser, inclusive, necessário para recuperar depois a infraestrutura funcional. Essa figurinha mostra, então, a arquitetura da coisa. A gente tem um sítio principal, que aparece aí do lado esquerdo da imagem. Ele tem 2 servidores, um dos servidores hospeda as máquinas virtuais. Tá? Tem um túnel VPN através da internet que fala com o site de reserva, a réplica, ok? Onde tem também 2 servidores, praticamente iguais, não são exatamente iguais, mas bastante parecidos do sítio principal, tá certo? E a ideia é manter o conteúdo da parte mais importante dos HDs dos 2 sincronizado.
Bom, então, vamos ver dos instrumentos da nossa pequena orquestra tecnológica. O primeiro é rede virtual privativa. A razão, por que VPN? Bom, em primeiro lugar, acho que eu apertei tecla errada aqui. Em primeiro lugar, o protocolo de replicação, que faz esse RAID à distância, ele é do tipo peer-to-peer, e não cliente-servidor. E, para complicar um pouco, a rede da empresa tem acesso à internet por um desses serviços GPON com um Carrier Grade NAT. Quer dizer, eu posso ter um cliente do lado da empresa e o servidor do lado de fora, mas não posso ter o contrário. Então, isso daí, para rodar um protocolo peer-to-peer, é um inferno. Então, o que a gente faz é usar uma VPN para furar esse esquema e criar uma ligação ponto a ponto onde possa funcionar tranquilamente um protocolo peer-to-peer. Além disso, a VPN vai garantir privacidade por causa de criptografia e também oferece a possibilidade de se fazer compressão de dados on the fly, o que aumenta a nossa banda virtual, a nossa banda efetiva, tá certo? A solução encontrada foi o OpenVPN. A gente tentou antes usar a IPsec e outras técnicas, mas sempre esbarrava no maldito do NAT, viva IPv6. Então, partimos para o OpenVPN. Pode não ser a coisa mais bonita do mundo, né? Mas tem todas as características que a gente quer. O canal é cifrado, tem compressão e, o mais importante, ele consegue furar o bendito do NAT. Aí, o segundo instrumento da coisa toda é virtualização. Por que virtualização? A gente notou que os servidores usados na empresa são máquinas virtuais que rodam hospedeiros Linux com QEMU-KVN. Isso daí é, como diria o analista de Bagé, mais ortodoxo que caixa de maisena, né? E há máquinas de vários sabores, máquinas virtuais de diversos tipos. E também, aí é uma parte pegajosa, existem sistemas legados que não têm a menor ideia do que se trata a replicação. Tem um sistema lá rodando um Red Hat de 1900 e antes do bug do milênio, né, que funciona, e é daquele lá, não põe a mão, porque se esse treco pifar vai ser muito ruim, né? E nesse cenário, então, faz muito mais sentido a gente replicar os volumes dos hospedeiros do que replicar individualmente cada um dos hóspedes. Tá certo? Então, a gente optou por fazer a replicação no atacado e não no varejo. Quer dizer, vamos replicar os volumes dos hospedeiros e aí os hóspedes vão por tabela. E como nos hóspedes, alguns dos hóspedes são sistemas legados, a gente sabe que mexer em sistema legado é mexer em vespeiro, né? Então, para evitar que sejamos perseguidos por vespas assassinas, né, vamos deixar eles bem quietinhos. Terceiro aspecto tecnológico, então, é a replicação. Aqui é um slide que eu vou demorar um pouco mais para falar nele. O software que eu empreguei para replicação é o DRBD. Ele foi desenvolvido por uma empresa austríaca chamada Limbit. Tá? Eu diria assim, o lado positivo dele é que é muito fácil de usar. E o lado contra é que ele foi feito exclusivamente para Linux. Vocês vão ver que ele é feito exclusivamente para o Linux, porque parte dele está implementada como módulo do kernel. E a coisa funciona assim. Essa daí é uma imagem que está lá no manual dos austríacos, felizmente não está em alemão, e que mostra como é que funciona a coisa. Do lado esquerdo, eu tenho o site original. Do lado direito, eu tenho a nossa réplica. Tá? Então, o que a gente nota é o seguinte, eu tenho o serviço no topo, que ele vai gravar alguma coisa no HD. Então, ele passa por algumas camadas de abstração, camadas de software. Ele vai falar com o file system vai falar com um esquema de cache, de buffering, que, por sua vez, vai gravar a coisa, vai passar para o disk scheduler. Nesse ponto é que o DRBD intercepta o fluxo de informações, tá certo?
passa a informação para o Disk Scheduler, mas também passa através de uma conexão TCP para o seu parceiro do outro lado da linha. Tá ok? Então, o parceiro recebe esse mesmo pacote que iria ser gravado e grava no seu disco. Então, o mesmo pacote é gravado no disco local e também no disco remoto no site de contingência. Tá? E se o sujeito não usar o file system, usar um raw device, como é muito comum com tabelas de banco de dados da Oracle e coisa e tal, não tem problema nenhum, porque o próprio raw device iria escrever no Disk Scheduler. Então, ele vai passar antes pelo módulozinho do DRBD. Tá certo? Então, é um hack, no fundo, tá certo? É uma malandragem da gente interceptar as mensagens que vão para o disco e as copiar para a rede, para o replicador. Tá, okay? Ele pode fazer isso em 3 protocolos diferentes. Eu não vou entrar muito em detalhe de como é que o software da Limbit funciona. Né? Tem um site drbd.org que tem toda a história, um manual gigantesco, como na cultura germânica se costuma fazer. Então, mas resumindo a coisa, ele tem 3 níveis de protocolo para fazer essa replicação. Então, é chamado protocolo A, que é completamente assíncrono, em que o servidor primário, ao enviar a mensagem para o secundário, considera a coisa terminada e gravada. Tem um semissíncrono, que ele considera como terminado depois que tem certeza que a mensagem foi recebida do outro lado. E tem um completamente síncrono, que obviamente aí vai gastar banda passante a beça, em que ele considera a mensagem como o bloco como gravado, quando foi confirmada a gravação no disco do lado secundário. Nós vamos usar aqui, como a gente vai usar a internet, um acesso meio meia boca, a gente vai usar o protocolo assíncrono. Tá? O programa que faz as transferências via internet mora na Userland, é um daemonzinho, é bem pequeno, bem simples, mas quem faz todo o serviço sujo é um módulo do kernel. E o sistema é capaz de replicar qualquer coisa que se apareça como um volume. Então, partição de HD é um volume, ok? Volumes lógicos ou arquivos montados em loopback. Quem conhece um pouco de Linux sabe que a gente pode pegar um arquivo comum e transformar isso num device, né? Mas o mais interessante e o mais legal que a gente vai usar são volumes lógicos. Depois vai ficar claro por quê. Tá ok? Bom, então como funciona a replicação no DRBD? Os objetos importantes do DRBD são chamados recursos ou resources. Cada recurso contém dados, que são os volumes lógicos ou partições, discos inteiros, arquivos, qualquer coisa que tenha cheiro de uma partição de HD. E metadados. Os metadados contêm o estado da sincronização e eles podem ser representados internamente dentro do próprio volume que vai ser replicado ou pode ser representado externamente num segundo volume auxiliar, num volume menor auxiliar. A escolha de um ou de outro depende mais da configuração. Por exemplo, numa partição que já tem um sistema de arquivo que ocupa a partição inteira, é mais ou menos óbvio que a gente tem que usar os metadados num volume externo. Enquanto que num volume lógico que a gente cria e a gente define qual é o tamanho do sistema de arquivos que vai estar lá dentro, a gente já pode reservar um espaço no fim do volume lógico para guardar os metadados. Então, é muito mais prático manter os metadados, nesse caso, no mesmo volume. E temos os papéis, quer dizer, cada um dos lados do sistema de duplicação pode ter o papel de primário, que é o cara que contém os dados originais, e o secundário, que contém a cópia. E esses papéis podem ser alterados administrativamente. Então, na hora que a gente vai recuperar alguma coisa, a gente pode, por linha de comando,
inverter os papéis e mudar o sentido da duplicação. Tá? Isso é importante, por exemplo, o site primário saiu do ar, eu passo algumas horas ou dias trabalhando no site secundário, depois, quando eu vou voltar, eu inverto a situação para deixar o site primário, o site original, completamente atualizado. Tá? E o protocolo do DRBD, isso é uma forma bem simplificada, aí as flechinhas vermelhas indicam situações de erro, e as outras, as transições normais. Ele teria 4 estados. Ele pode estar no estado de ocioso, ele deu boot no computador, tal, entrou na rede, mas ainda não está se comunicando com o amiguinho do outro lado. Aí, por comando, ou mesmo por ordem automática durante o boot, ele entra para o estado de esperando conexão. Aí, quando ele conseguiu falar com o seu parceiro, ele inicia o processo de sincronização, que é diferente do... A sincronização os nossos 2 discos ainda estão com conteúdos diferentes, então nós vamos acertar os conteúdos dos 2 lados. O algoritmo que ele usa lembra ligeiramente o rsync. Tá? Não é exatamente igual ao rsync, mas ele tem umas estratégias para evitar de ter que passar o conteúdo inteiro do arquivo do volume de um lado para o outro, para fazer essa sincronização. Terminada a sincronização, ele entra no estado de atualizado. Nesse estado, as novidades, quer dizer, cada novo bloco que vai ser gravado no disco do primário é replicado para o secundário por aquele processo que eu mostrei no outro slide de interceptação da mensagem dentro do kernel. Uma coisa que é característica é que, durante o processo de sincronização, você tem um tráfego mais ou menos intenso. Quer dizer, a quantidade de dados que é trafegada entre o primário e o secundário é relativamente alta, enquanto que, no segundo caso, na parte de atualização, ela é mais ou menos burst, quer dizer, ela vai aos soquinhos, que é mais ou menos como acontece a gravação de blocos no disco. Nota que a gente intercepta realmente as operações que vão direto para o disco, não as de cache. Então, nisso daí, o que o sistema de arquivos ajuda a diminuir a necessidade de velocidade e tal é bastante interessante. Quer dizer, há sistemas de arquivos que são mais e outros que são menos favoráveis a isso daqui. A gente utilizou muito o XFS e com razoável sucesso. Tá? Então, aqui está um exemplo, medindo o tráfego da replicação com o bom e velho MRTG. Esse gráfico aqui é uma coisa meio de maluco, porque o eixo do tempo está ao contrário. O tempo cresce aí para a esquerda. Tá? E a gente nota aqui do lado direito do gráfico, ou seja, no passado, que essa daqui é a fase de sincronização. Então, ele está lá gastando cerca de 2 megabits por segundo. Isso daí foi limitado artificialmente, tem um parâmetro do DRBD para você dizer quanto de banda, até quanto de banda que ele pode utilizar. Aí, de repente, por volta das 3h30 da manhã, ele terminou a sincronização e transitou para a atualização. Depois das 3h30 em diante, você tem as atualizações. Então, um lado ele tem um caráter de tráfego bastante intenso e constante, e depois do outro é um tráfego bem menor, bem mais moderado, da ordem de 100 kilobits por segundo só, e dando alguns piquinhos que são os syncs, mais ou menos correspondentes aos syncs que o file system faz. Olha, meu cache começou a ficar meio grande, vamos despachar isso daqui para o disco. Tá ok? Agora, por que usar volumes lógicos? Uma coisa legal de usar volumes lógicos é o uso esperto de snapshots. Uma coisa que os volumes lógicos que a IBM inventou lá no AIX, no tempo dos dinossauros, era você poder tirar uma cópia instantânea do volume lógico. Né? Isso usa uma estratégia chamada copy on write, que fica congelada no tempo, enquanto o volume principal continua funcionando, continua recebendo atualizações. Tá? E a gente usa isso para uma coisa. Na hora que começa a sincronizar, por exemplo, por alguma razão, a rede caiu, essa é a razão mais comum, né? Perdeu o contato entre o primário e o secundário, ele vai
tem que voltar ao processo de sincronização. O que a gente faz nessa hora? Antes de começar a atualização, eu faço uma cópia instantânea no volume no secundário. Tá ok? Então, se alguma coisa sair muito errada durante a sincronização, a gente ainda tem uma cópia consistente, desatualizada em algumas horas, ou talvez em um dia, porém consistente. Tá certo? E isso é bem melhor do que não ter nada. Né? Com essa cópia, mais o backup das últimas horas, a gente recupera o sistema no estado que ele estava quando tivemos que começar a sincronização. Tá legal? Quando a sincronização termina, ele volta para o estado consistente, aí ele remove do HD essa cópia instantânea, esse snapshot. Isso também é controlável por linha de programa. A gente pode optar por não remover ou renomeá-la, colocar um nome que lembre a data em que ela foi feita e coisa e tal. Tá? E para utilizar esse negócio é dar um mount, montar como se fosse um volume mesmo, não tem diferença nenhuma. O caso real é um site pequeno, são 2 computadores em cada sítio. O volume total de dados é aproximadamente 7 terabytes. Na época que eu escrevi isso daqui já são 9, mas as coisas vão mudando, né, em pouco tempo. Mas é da ordem de 7, 8 terabytes, quer dizer, não é também nada de muito gigantesco, né? Mas cabe todas as informações corporativas de uma empresa de tamanho médio para grande já. O acesso à internet no sítio principal é feito por uma rede tipo GPON. Agora está passando por uma... Eu recebi um e-mail hoje de que está passando por um acesso mais profissional, quer dizer, vamos melhorar isso bastante. Né? E a gente dribla o CGNAT usando VPNs. Né? A banda das VPNs foi limitada a 2 megabits por segundo. Primeiro eu fiz uma série de medições das escritas nos volumes para replicar, para mostrar que isso era o suficiente, não precisava pôr muito mais do que 2 megabits por segundo. Tá? E tem uma outra razão para a gente não aumentar, não deixar essa banda aí a quanto quiser, porque se você deixar, ele pode subir a 34, 50, 100 megabits. É que são discos relativamente de baixa performance, são discos SATA comum, de 7.000 e poucos RPM, com controladora da Dell, que não daquelas mais top de linha e tal. E o que acontece é que se a gente fica lendo loucamente o disco enquanto está usando, porque tem que lembrar que essas coisas estão acontecendo tudo com o sistema em produção, né? A replicação pode afetar o desempenho do sistema. Então, os usuários reclamam se a coisa começar a ficar lento, ou parecer ficar lento. Então, a gente também teve que levar em conta esse aspecto para regular essa banda. No fim, 2 MB ficou legal, ficamos com os 2 MB. Tá? Outra razão também é que banda custa dinheiro. Né? Bom, aí um grande problema é a carga inicial. Né? Se a gente deixar 2 megabits sincronizando 7 terabytes de HD, o troço pode demorar mês. Tá certo? Então, o que a gente fez? A gente colocou as 4 máquinas na mesma sala no começo e fizemos a sincronização toda localmente. E depois passamos para Toyota Based Replication, que ela funciona mais ou menos assim. Uma vez sincronizados, pegamos as 2 máquinas que vão para o site de contingência e colocamos num carro. No caso, o meu carro. Né? Aí sai de São Paulo, para lá no frango assado, no meio da Trabalhadores, porque ninguém é de ferro, vamos tomar um cafezinho no banheiro e tal. E termina a viagem em São José dos Campos, onde a gente instala as máquinas no nosso rack, liga no break, bonitinho e tal, né?
E aí estão elas no conforto do gabinete de 19 polegadas no nosso escritório lá em São José dos Campos. Tá? Aí botamos as duas de novo para sincronizar bonitinho. Elas já vieram de lá, configuradas com endereço IP e tudo mais certinho, então foi quase que plug and play, né? Ah, sim, um detalhe é que essas máquinas têm uma VPN própria para elas, isolada das outras VPNs que tem dentro do nosso mini data center, né? Bom, então, com isso vamos fechar as conclusões, né? Primeiro que é perfeitamente possível manter uma réplica de uma pequena infraestrutura de TI num lugar remoto, sincronizada com a matriz e pronta para entrar em ação em caso de desastre, né, de destruição física, roubo, etc. O roubo é um caso que eu já conheço algumas situações, né? A combinação das tecnologias prontamente disponíveis, quer dizer, tudo aquilo que eu mostrei de tecnologia, você instala no Ubuntu com apt-get. Então, não requer prática nem tampouco habilidade, né? Permite implementar a replicação com baixo custo. Se você quiser esquemas de replicação mais complexos, a gente chegou até a considerar um caso com dois sites de redundância e coisa e tal. Aí a gente ia apelar para um serviço comercial da Limbit, lá na Áustria, e ia contratar a assessoria deles, mas não chegamos a precisar disso. Não é necessário usar enlaces LAN to LAN. LAN to LAN é um serviço caro hoje. Então, a VPN sobre acessos, eu botei vagabundos entre aspas, porque GPON não é exatamente vagabundo, né? Vamos e venhamos. Resolve. O esquema de implementação pressupõe que as alterações no conteúdo dos volumes sejam graduais. Quer dizer, se você faz uma alteração brusca, uma coisa que eu mesmo fiz, que foi instalar, de repente, uma máquina virtual que tinha 1/4 de tera dentro de um dos servidores, né, faz imediatamente o estado do recurso voltar para sincronizando, porque você está gravando uma quantidade de coisas bastante grande. Mas nada que depois de algumas horas não voltou para a normalidade. E também tem aquele detalhe, na hora que eu comecei a fazer isso, ele imediatamente criou aquele snapshot. Então, a gente tinha a imagem da situação segura de antes de eu começar a fazer essa bobagem de gravar um arquivo de 1/4 de tera. Né? E estou aberto para perguntas. Muito bem. Alguém gostaria de fazer uma observação, uma pergunta, um comentário sobre a solução apresentada pelo Danton? Rubens? Vai lá, Rubens. Aí as pessoas podem te ver. Danton, você acredita que aquela parada ali no frango assado tenha sido uma ótima oportunidade para a NSA instalar alguma coisa do catálogo dela nos seus servidores ou não? Teve uma outra parada não programada no posto da Polícia Rodoviária, em que o guarda perguntou: o que são esses trecos aí atrás do teu carro? Você falou, é para o consumo próprio. Mais alguma questão? Comentário? Não? Então vamos agradecer a gentileza do Danton aí pela apresentação. Obrigado. Obrigado.